Graça e paz a todos. Vamos abrir, em nome do Senhor Jesus Cristo, na nossa caminhada, o chamado Cântico dos Degraus. E só para a gente recordar, e para nos ajudar no contexto, Cântico dos Degraus é assim chamado porque na época de festas o povo saía de regiões bem longínquas para adorar o Senhor em Jerusalém. Então eles vinham cantando esses cânticos. E alguns estudiosos veem nesses cânticos um processo, uma progressão, um crescimento na vida desses peregrinos. E estes salmos podem ser interpretados à luz da nossa experiência também como uma caminhada. Porque nascemos de novo, ganhamos a vida nova, Cristo passou a viver em nós, e este Cristo que vive em nós precisa evoluir. Usar a expressão que o apóstolo São Paulo usa, ele diz: eu oro, sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então o projeto de Deus é que Cristo seja formado em cada um de nós. No conjunto, do 120 ao 124, está falando da desconstrução. Quando nós nascemos de novo, Deus precisa trabalhar na nossa vida. Precisamos crescer, porque há uma deformidade ainda na vida, mesmo regenerada. Então Deus precisa corrigir essas deformações. Do capítulo, do Salmo 125 ao 129, está falando da edificação, do crescimento. E do 130 ao 134, está falando da nossa harmonia. O projeto de Deus é que a nossa alma entre em harmonia com o nosso espírito. Individualmente, cada um também nos ensina que no 120 não devemos olhar para nós mesmos. No 121, não olharmos para as circunstâncias. No 122, está falando da importância da comunhão dos irmãos. No 123, não olharmos para as pessoas. No 124, os inimigos da cruz de Cristo, dentro e fora do cristianismo. No 125, permanecer em Cristo. O 126, o gozo pela libertação, a alegria. O 127, o descanso em Cristo. O 128, uma vida frutífera e uma vida de contentamento. E o 129, que nós vamos estudar hoje à noite, se Deus permitir, ele está falando de duas mentes, ou duas mentalidades. Então nós vamos ler, pedir para o Renan então, ler aí o Salmo 129, Renan, na íntegra. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel, que eu diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceiceiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar? Pai, graças te damos por tudo. Te louvamos pela tua presença aqui, pela tua palavra, e te pedimos, Pai, que o Espírito Santo venha vivificar, renovar a tua palavra em nossos corações. Que essa palavra seja traduzida, interpretada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Cristo cresça e que nós diminuamos.
Este culto, Pai, é para a honra e glória do Teu nome. E o centro deste culto é a pessoa do Teu Filho, o Teu amado. Então nós nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo e confessamos a Jesus como Senhor das nossas vidas e Senhor deste culto. É no nome dele que nós oramos. Amém. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Mocidade, na Bíblia, é símbolo do vigor. Isso tipifica a força da carne. E significa que esta alma desejava muito agradar a Deus, mas na força da sua carne. Então é uma luta entre o espírito e a alma. À luz de Romanos capítulo 8, existe um domínio ou uma tendência, um senhorio, 8:6 de Romanos. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. O que significa isso? Duas mentalidades. Olha só. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida. Duas mentalidades. O que significa isso? O que significa viver no espírito? E também o que significa viver na carne? Primeiramente, nós precisamos olhar, vermos a visão de Deus. Qual é a visão da Bíblia que ela tem do homem? O que é o homem? E aí, 1 Tessalonicenses 5:23 define o homem. E a palavra teológica é tricotômico, é da tricotomia ou tripartido, como você queira. O homem, ele é uma unidade, ele é único, mas tem três partes. E aí nós precisamos entender isso. Qual é a mentalidade da carne e qual é a mentalidade do espírito, sendo que a mentalidade da carne gera morte e a mentalidade do espírito gera vida. Como entender isto à luz deste salmo na nossa experiência? Você que é nascido de novo, você diz assim, Cristo vive em mim. Como é que eu vou ter uma mentalidade da carne e seguindo a morte? Então, vamos entender qual é a visão bíblica do homem. 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem é o quê? Espírito, alma e corpo. Preste atenção. Começa de dentro para fora. É espírito, alma e corpo. Se nós invertermos a ordem, vamos gerar problemas. Porque a vida cristã e o viver cristão é de dentro para fora. Não é de fora partir do corpo, alma e espírito. Mas a realidade é espírito, alma e corpo. Isso é o que a Bíblia define o que é o homem. E ainda lá em Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12,
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja que nós temos aqui duas partes internas e elas precisam ser entendidas e separadas. Por exemplo, o corpo é uma realidade externa. Este corpo que você tem é o meio que você tem para usar neste mundo material. Senão, se você não tivesse corpo, você não estaria aqui. A alma traz a realidade do que nós somos e a consciência daquilo que nós somos. Alma. E espírito é a consciência do que Deus é. Espírito. Por exemplo, ninguém pode adorar a Deus em nível de alma. Nós adoramos a Deus em nível de espírito. A alma simplesmente usufrui desta luz, desta revelação. A alma serve de canal para transmitir aquilo que está sendo revelado no Espírito. Aquilo que a Maria diz, a minha alma engrandece ao Senhor porque o Espírito falou. O que diz lá em Lucas? Vamos pegar o texto. A minha alma engrandece ao Senhor, porque o meu espírito se alegrou. 1:46, Lucas 1:46 e 47. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Preste atenção na ordem dos verbos, ou no tempo. A minha alma engrandece, presente. Porque o meu espírito se alegrou. Então, a alegria, ou a alma expressou aquilo que foi revelado no espírito. Ela não produziu isto. A alma não pode produzir adoração. A adoração é produzida pela revelação de Deus do nosso espírito. Quando o homem é regenerado, ele recebe um novo espírito, e vem o Espírito Santo sobre o espírito do homem regenerado, para que este aprenda a adorar o Senhor e manifestar aquilo que está sendo colocado, revelado no Espírito pela palavra. Não é sentimento, porque aí é o problema da alma. Por exemplo, você sente Deus? Isso é questão da alma. Você não pode sentir Deus. Porque Deus é percebido pela fé. E fé é a certeza das coisas que não se veem. Olha a diferença. Então, a palavra de Deus, ela vem para separar o que é da alma e o que é do espírito. Por exemplo, ansiedade. De onde vem? Da alma. Uma alma ansiosa, aflita. Angústia da alma. Porque está batida a minha alma. Uma alma angustiada. Agora, como viver num mundo como este? Uma mulher acabou de me ligar de fora de Londrina, ela é uma irmã querida, disse, Humberto, a minha angústia é muito grande a minha angústia, porque Jesus não volta, porque Ele não volta. Eu não sei porque estou suportando. E é uma irmã querida, mas sofrendo, angústia. Aí o consolo, olhe para o Senhor. Como é que você vai interpretar uma angústia? De que maneira? Aqui em Londrina, eu ministrei durante 8 meses para 2 mães que sofreram perdas dos filhos em circunstâncias diferentes com a mesma idade. Uma disse para mim assim, eu agradeço a Deus. E
sei que Deus usou a morte do meu filho para me levar a buscar mais o Senhor na palavra. A crise me levou a buscar o Senhor. A outra disse para mim assim: se caso Deus estiver usando a morte do meu filho para me levar para o céu, eu prefiro ir para o inferno. Ela disse: eu prefiro, Humberto, ir para o inferno do que dizer que essa crise me serviu para conhecer o Senhor. Então, como é que você interpreta uma crise? Pode ser uma mentalidade da carne produzindo morte e a mentalidade do espírito produzindo vida. Então, o homem, ele é tripartite. Ele é corpo, ele é alma. Corpo, a expressão externa; alma, consciência de nós mesmos, da nossa existência. Os três elementos da alma: vontade, mente e emoções. Os três elementos do espírito: comunhão, consciência e intuição. Nós adoramos a Deus em nível de espírito. Nós temos intuição e a consciência de Deus é no nível do espírito. Então, como separar isso? Antes da queda, vocês sabem disso. Vamos ver lá, Gênesis. Antes da queda, o homem foi criado perfeito. 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então está aqui: pó da terra, corpo. Soprou nas narinas o fôlego de vida, no original hebraico. Vida, espírito e alma. E o homem passou então a ser alma vivente. Então o homem foi criado perfeito. Corpo, com a alma e o espírito. Foi colocado no jardim do Éden. Ali vocês têm o conhecimento das duas árvores. Uma árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida tipifica Deus. O fruto da árvore é Cristo. Há uma simbologia. Se o homem comesse da árvore da vida, ele receberia no seu espírito perfeito a vida santa de Jesus Cristo. Ele poderia ter dito lá: não mais eu, mas Cristo. Como você pode dizer hoje, quando recebe a pessoa do seu Jesus Cristo. Então, se ele comesse da árvore da vida, o fruto, ele receberia a vida não criada, a vida de Cristo no seu interior. Mas o caso foi que o homem desobedeceu. O que aconteceu? Ele morreu. Ele perdeu a vida de Deus, mas o espírito continuou lá, no lugar, mas sem a vida. E o homem passou a viver de forma almática. Ele se engrandeceu. Essa expressão está em Daniel. O homem ficou soberbo, arrogante. Daniel, capítulo 5. Daniel 5. Está falando aqui do sonho de Nabucodonosor. Versículo 20. 5:20. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Está falando aqui do rei do Nabucodonosor, que foi pastar. Deus permitiu que ele fosse comer grama, para um dia olhar para o céu.
Espero que não seja o seu caso. Mas se você estiver comendo grama, aproveita a oportunidade e olhe para os céus. Porque a crise é para que olhemos para os céus. A crise é para levantarmos os nossos olhos. Então, o seu coração se elevou. Coração, centro das emoções. A alma. E o seu espírito se tornou soberbo. Então, há um espírito soberbo, uma alma elevada. Eu posso, eu consigo, eu sei. São características de uma pessoa com uma alma engrandecida, uma alma elevada. O homem caiu, o espírito morreu. Não tem vida de Deus no espírito, mas ele está lá. O homem precisa então do quê? Ele foi criado perfeito, com corpo, alma e espírito. Ele caiu, perdeu a vida de Deus, ficou com a alma elevada, uma alma enferma, um espírito morto, sem vida, uma alma profundamente adoecida e adoecedora. E um corpo doente. Na regeneração, tudo isso, para nós explicarmos a diferença, a mentalidade da carne e a mentalidade do espírito. Na regeneração, o homem ganha a vida no espírito, a vida de Cristo. Então, Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Quem que nos deu vida? Deus. Aonde? Não é vida biológica. Não é bios. Não é psique. É vida zoe. A vida de Deus. É lá que se dá a regeneração. É lá que se dá a justificação. É no Espírito que Deus nos justifica. E lá que somos recebidos e aceitos diante de Deus, sem mácula e sem mancha, irrepreensível. Você não precisa fazer absolutamente nada. É uma ação divina. Ele vos deu vida. É a ação direta de Deus no coração do homem. Como isso acontece? Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha só. Estando nós mortos. Não é morte física. Adão, quando pecou, ele não morreu fisicamente. Ele morreu espiritualmente. A morte física é consequência da morte espiritual. Por exemplo, Jesus morreu 2 vezes. Deus meu, por que me desamparaste? E logo em seguida, ele morre fisicamente. Não haveria morte física se o pecado não tivesse entrado no homem. Por isso que Deus, ele gravou, usa uma outra palavra, a eternidade, ou escreveu a eternidade no coração do homem. A morte física, ela é simplesmente transitória, mas o homem em si, ele é eterno. Agora, de que maneira? Juntamente com Cristo, unido com Cristo, nós ganhamos vida. Então, o espírito precisa de vida e a alma precisa ser restaurada. Aqui que nós vamos encontrar a mentalidade do espírito e a mentalidade da carne na vida do regenerado. Então, o que é viver na carne? Se você é nascido de novo no espírito, significa
Viver na carne. Viver na carne. Quando nós falamos carne, está muito ligado com a alma. O nosso problema agora chama-se alma. O espírito foi justificado. Você é nascido de novo, mas tem uma alma. Quando é que nós podemos viver na carne? Uma pessoa nasce de novo. Cristo é minha vida. Está feliz, glorificando a Deus por ser Cristo a vida dele. Ele está muito feliz. Mas de repente, ele começa a tentar agradar a Deus por essa grande maravilha da salvação. Aí você vai tentar, pela força da carne, ajudar. Ou tentar se santificar pela carne. A razão daquela alma angustiada foi a minha mocidade, o vigor, desejar as coisas espirituais a partir da carne, a partir da alma. Carne e alma. A mentalidade da carne é morte, não leva a lugar nenhum. Para mim, o maior exemplo da mentalidade da carne está no livro de Ruth. Deixa eu lá. O texto diz assim: havia fome na terra em Belém de Judá. E o homem, Elimeleque, saiu e foi para Moabe. Belém de Judá significa casa de pão, padaria. Traduzindo na nossa linguagem, Cristo, o pão da vida. Houve fome, é na crise que nós tomamos decisões. É quando o cinto começa a apertar que você vai descobrir se realmente agiu no ponto de vista divino ou do ponto de vista da carne. Não é esse oba-oba de cristianismo que estamos vivendo. A crise, ela é purificadora. A crise é selecionadora. Ela seleciona. No momento da crise você sabe quem tem e quem não tem. O seu Elimeleque decidiu ir para Moabe. Sabe o que significa Moabe? Carne. Traduzindo para a nossa linguagem. Você está em Cristo e busca uma solução fora de Cristo. Aquela solução fora de Cristo te trouxe angústia, morte. Foi exatamente o que aconteceu com o seu Elimeleque, que diz o nome dele: Deus é meu Senhor. Nem sempre aquele que diz Senhor, Senhor, faz a vontade do seu Senhor. É muito simples dizer Jesus é meu Senhor, mas é preciso agir como o Senhor da sua vida. Elimeleque preferiu ir para Moabe e o que aconteceu? A morte dos 2 filhos. Ele morreu. Mentalidade da carne. Mas e daí? Na crise, o que você tem que fazer na crise? Sentar no toco e esperar pelo Senhor. Esperar nele. Mas isso não é fácil. Dizer para essa senhora, com uma família totalmente baqueada, sofrida, e dizer para ela: fulana, espere em Deus. Não é fácil. Entrega teu caminho. Essa é a mentalidade do Espírito que traz vida. A mentalidade da carne, agir conforme a alma, traz morte. O que significa então a mentalidade da carne? É quando o nascido de novo age em nível de alma.
Tentar agradar a Deus em nível de alma. Buscar uma santificação em si mesmo. Eu preciso me santificar. Eu preciso. Aí vem o peso da religião. Você precisa fazer. Você precisa disso. Aí começa. Aí, ainda bem que Jesus faz o convite. Vinde a mim todos estáis cansados. Está falando para a gente nascida de novo, mas com uma sobrecarga religiosa muito grande. Quão difícil, queridos irmãos, é a linguagem da graça. Você sabe por que Paulo foi perseguido? Por causa da pregação, por causa da graça. Por causa da graça. Que mensagem. Nós não entendemos isso. Então nós preferimos colocar pesos sobre as pessoas. Você tem que ser. Você tem que fazer. Aí você descobre. E esta alma descobriu. Israel que o diga. Os meus irmãos que o digam. Eu estou falando do Salmo 129. A minha alma angustiada desde a minha mocidade. Por quê? Porque foi ensinada a buscar uma salvação no muque e buscar uma santidade no muque. Você está cansado? Eu vejo gente nascida de novo, carregando um peso tão grande que dá pena de ver. Não desfruta da leveza da graça, dessa graça que nos salvou, desse texto que nós lemos no início. A graça se manifestou. Olha, eu quero dar uma notícia para vocês. A graça se manifestou, Salvador, a todos os homens, educando-nos. Olha aí, uma graça que se manifestou, o verbo está no passado, e uma graça que está hoje nos educando. É a graça que nos educa, não é o dedo do legalista. O legalismo está nos rodeando, há uma ressurreição do legalismo, e Deus precisa abrir os nossos olhos. O legalismo, o judaísmo está muito perto de nós. Peça a Deus o discernimento, para que você não entre nessa cilada de produzir uma santidade, uma responsabilidade sobre os homens. Eu preciso. Precisa do quê? Nós precisamos do conhecimento, sim, da pessoa de Jesus Cristo. Então vamos voltar no Salmo e ver o que essa alma está pedindo agora. Versículo 3. Sobre meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Que coisa linda! Instrumento cortante, arado, abre sulcos profundos. É a operação da cruz. Somente a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer essa divisão, essa separação. Nós precisamos da revelação da profundidade desta cruz na nossa vida. É que ela penetre profundamente, como esse arado que faz sulcos que abrem. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Que Deus faça isso na nossa vida. Que Deus use instrumentos para aprofundar mais a nossa experiência. Aquele soldado que amava profundamente a Napoleão. Ele tinha um amor muito grande pelo seu rei. E numa batalha, ele foi ferido e precisava de uma cirurgia sem anestésico. E no momento que o médico cortava, ele dizia: vai fundo, doutor. Corte mais. Aprofunde mais. Até o senhor ver o meu rei aí dentro. É como se estivesse dizendo: o senhor vai aprofundar tanto este corte, que o senhor vai ver o meu rei aí dentro do meu coração.
Acho que nós pudéssemos dizer isso. Acho que cada um aqui pudesse dizer assim, Senhor, aprofunde mais, corte mais, até Cristo ser formado. Até que o Senhor veja Cristo. Não tem outro objetivo. Ou o objetivo maior de Deus é que Cristo seja formado. Então não despreze a sua angústia. Mais Juízes. Nosso amigo Sansão conta um enigma. 14. Ele manda os seus amigos decifrarem um enigma. E eu, quando leio esse texto, eu fico com o coração na mão e pensando, eu gostaria que isso fosse uma realidade. 14 de Juízes, versículo 13 e o 14. Se não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles disseram, dá-nos o teu enigma a decifrar para que o ouçamos. Então lhes disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Como é difícil decifrar o enigma. Como é difícil entender uma pessoa que está sofrendo e está vibrando e louvando ao Senhor. Um problema pode, na figura do leão, ele pode tragar você. Como essa mulher, que ela disse para mim, eu prefiro ir para o inferno. Ela se amargou com a perda. Então significa que o leão engoliu. Agora, quando é que você engole o leão? Quando você diz, Senhor, muito obrigado. Foi o que essa mulher fez. Chorou a perda, mas disse, eu creio que Deus, eu creio neste Deus, continuo crendo, não vou perder a minha fé neste Deus. E uma pessoa dessa, você pode tirar doçura. Você já tirou mel de gente que já recebeu lambada, e tem um semblante alegre, e é doce? Aí você diz assim, isso é diamante, isso é uma pérola muito grande. Pedra você encontra tudo que é esquina, mas diamante não. Só garimpando, nas profundezas, no coração da terra. E começa pelo grafite. Na pressão da temperatura vira diamante. Mas esse diamante precisa ser trabalhado. É assim, doçura. Agora, gente que na crise se torna amarga, mentalidade é nascida de novo, mas uma mentalidade da carne que produz morte. Não tem vida. Você já tocou em gente assim? Que até diz, Cristo vive em mim, mas exala amargura. Não tem doçura. Mas você vai descobrir uma outra pessoa que passou por uma situação difícil, dramática. Aí você toca e tira mel. Por quê? Porque uma foi engolida pelo leão e a outra engoliu o leão. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque essa graça tem todo esse poder de nos levar a agir dessa forma. Que a doçura de Cristo se revela em mim e você. Doçura. Um semblante doce. É isto. E na angústia, Deus quer, assim como este arado, fazer longos socos. Doutor, vai fundo. Corte mais, doutor. Até que o Senhor veja Cristo, ou meu rei, aí dentro. Esse texto, ele está muito ligado com o Salmo 66.
Versículo 10, 11 e 12. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhes as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas... 66, 10? Perdão. Não tem problema, não. Pois tu, ó Deus, nos provastes, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal nos trouxestes para um lugar espaçoso. Queridos, lendo esse texto, o que você pode deduzir da sua experiência? Alguém está pisando no seu calcanhar? Alguém cavalga na sua cabeça? Qual é a sua crise? Hein? Quem está pisando sobre você? Seja lá o que for, instrumento de Deus para nos levar a um lugar espaçoso. Que lugar é este? Que lugar espaçoso é esse? De folga. É Cristo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Gente, querida, qual é a maior necessidade do homem? É tocar na pessoa de Cristo. É ver Cristo. É olhar todas as coisas do ponto de vista de Cristo. Mentalidade do Espírito. O que este salmo está nos ensinando? Como podemos interpretar o Salmo 129? Você pode agir pela carne e agir pela carne e agir pela alma. Uma alma desejosa de Deus, ótimo, mas ela tem que experimentar a revelação que vem do Espírito. A palavra vai cortar o que é da alma, o que é do Espírito, pela palavra de Deus. Separando. Ansiedade é da alma, medo é da alma. Mas quando você é tomado pelo medo, o que você faz? Vem o Espírito e diz, não temas, eu estou contigo. Quando vem a ansiedade, o que você faz? Lançando sobre ele. Essa é a mentalidade do Espírito, gente. Quem que não vive ansioso? Quem que não tem, vive, eu digo, quem que não tem ansiedade? Todos nós temos, de uma forma ou de outra, de menor ou maior proporção, mas já em ansiedade. O que você faz com a sua ansiedade? A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Esta é a mentalidade do Espírito que traz vida. Vida aonde? Restauração na nossa alma. Porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. A nossa alma precisa ser restaurada porque ela foi contaminada. Ela está adoecida, ela está doente, mesmo nós regenerados. E essa cura vem pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não só do pecado, mas é uma verdade que está nos libertando, nos educando diariamente. E para encerrarmos, vamos voltar para o Salmo 129 e lemos o versículo 4. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. O que significa isso? Não há dor que não tenha o seu fim. A dor tem o seu fim. Mas o Senhor é justo, cortou a corda dos ímpios. Essa impiedade aqui é a nossa alma que quer agir impiamente, independentemente de Deus. Mas Deus quer cortar essa dependência da alma.
esperar na alma. Mas Ele vai fazer isso para que tenha um povo que viva uma vida equilibrada, que expresse a verdadeira realidade espiritual que é Jesus Cristo. Cristianismo é Cristo. Então, quer dizer para você, qual é a dor que você está passando? Ela tem o seu fim. Porque esse é o nosso Deus. Amém? Esta mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Nos contate pelo telefone 43 3322 3037 ou por meio do site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.